Adivinha sobre quem que eu vou falar, hein? Não sei. Quem é a pessoa mais broxante deste país, hein, pessoal? É, o senhor presidente Lula. Mas ele fez uma conversinha ali, a boca miúda, no G7, Ari, que pegaram a fala do Lula. Vamos colocar aqui, pode soltar. 52. Estados Unidos, republicano. In the U.S., the Republican had more than the Democrats in office. More time. Na França, France também, o socialista tem bem menos. socialists had less time in office than Ou seja, o que isso prova? what does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é no caminho do meio. Is in the middle. The middle. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when he became president the first time. Everybody expected him to be left. But you were. You Você were não foi. 50%. Você foi direto no centro. But I was never. Nunca fui esquerdista. Mas essa era a imagem. Essa era a Eu imagem. era um dirigente sindical I was a labor leader, que tinha uma belíssima relação com o sindicalismo alemão, with the trade union in Germany. muito forte até. Very strong relationship Tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano, with Italian labor tinha uma relação boa relationship. na FDP francesa, CFPT, which is a French federation, and UGT from Spain. eu nunca fui. I Em never, 1980, 1980, eu vi um congresso na Rússia, que eu fui convidado. Eu não fui na Rússia, porque eu estava coordenado pela Lei de Segurança Nacional. Eu fiz uma viagem pela Europa, but I made a trip around Europe angariando solidariedade. seeking for solidarity. E aí, And then eu passei a ser tratado I started to get como treated anticomunista. as anti-communist. Quer dizer que Lula nunca foi esquerdista, é isso mesmo? Eu acho que pela primeira vez ele disse a verdade. O Lula nunca foi nada. O Lula não dá uma ideia. O Lula não consegue entender o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, o que é política. O Lula vê única e exclusivamente o seu benefício pessoal. Essa questão do sindicalismo que ele usa, eu digo que eu sou sindicalista de ocasião. Ele, por exemplo, na época que ele era sindicalista no ABC, eles criaram uma dissidência dentro do movimento sindicalista do Brasil, que tinha alguma estrutura procurando os sindicatos da época do antigo Partido Trabalhista Britânico, enfim, e ele pulou fora e criou o sindicalismo de cooperação com a Fiesp. Ou seja, inclusive eles faziam greve combinada. Ou seja, o sindicato era uma forma deles ganharem poder, muito semelhante ao que foi nos Estados Unidos os sindicatos ligados à máfia. Se nós formos para a história americana das unions, quem dominava as unions nos Estados Unidos era a máfia. É a história do Jimmy Hoffa, bem conhecido. Inclusive, isso tem a história bastante complicada. Enfim, essa é a posição do Lula. Então o Lula volta o que ele diz é verdade. Ele é um sindicalista ligado às máfias. O domínio do sindicato, a criar a ilusão do operário, o operário que é iludido em campanhas salariais, que é iludido de uma forma, para criar uma casta de negociadores bilionários. Veja um filme irlandês, Jimmy Hoffa, que foi Jimmy Hoffa, que até hoje ninguém sabe onde está o cadáver. Então, este é o Lula. O Lula foi honesto ali. Ele é um esquerdista? Não. Eu conheci alguns esquerdistas aqui no Brasil, esquerdistas mesmo, que infelizmente acreditavam nas doutrinas que eles impunham da União Soviética, que também não era esquerda. Inclusive, de alguma forma, Stalin até dizia, nós não chegamos ao comunismo. Mas, na verdade, a União Soviética era, usando o comunismo, uma ditadura terrível, um totalitarismo terrível. Este é o grande erro. Agora, no G7, o Lula resolve falar isso. Ele não consegue ver, por exemplo, a grande mudança que se dá no mundo através da nova geração do conhecimento, do emprego do conhecimento, do desenvolvimento, a capacidade de se criar uma nova revolução, mais potente que a Revolução Industrial. Se ele não olha, ele olha para um passado onde ele quer mistificar essa questão de sindicalismo à esquerda ou à direita. Ele perdeu esse bonde. Então ele agora quer se dizer que eu sou um homem do meio.
que quer ser o homem do meio, meu Deus do céu. Do meio ambiente, do meio social, do meio qualquer. Eu não vou entrar, né? Então eu acabo entrando na pauta anterior do programa. Então, eu acho o seguinte, o Lula é exatamente isto, é a falência de qualquer ideologia, qualquer filosofia, qualquer sentido de organizar uma sociedade, usando a única palavra que se tem que ter em política, é liberdade. Quanto mais liberdade nós dermos a cada uma das pessoas, a cada conjunto de pessoas, de se organizarem e tocarem a vida, será melhor. Eu hoje de manhã comecei a estudar um detalhe importante, que é uma questão que se coloca na economia e na filosofia de hoje. O conhecimento humano, a consciência humana, é uma razão permanente da entropia, que é um princípio da física. Se desorganiza para organizar novamente. E é isso que nós temos que fazer cada vez, usando a especialidade, a capacidade de cada indivíduo. Cada indivíduo é um universo em si próprio. Eles se juntam, se organizam para objetivos comuns, mas objetivos comuns que representam o direito de cada indivíduo. Essa história que o Lula fala é uma bobagem, que ele vai ali se querer vender esquerda, direita. Isso acabou há muito tempo. Para mim, esquerda, direita é sinal de trânsito. Então, não é a verdade. Então, este é o problema do Lula. O Lula não sabe onde está, nem de onde veio e nem para onde vai. Este é o grande mal. Nós temos que aproveitar, pegar esse sincericídio do Lula e levarmos isso para a campanha. Lula não sabe nem o que é esquerda, nem o que é direita, ele não sabe nada, ele não sabe de onde veio e para onde vai. Então, esta é a verdade. Nós temos que aproveitar com isso. E esse G7 é extremamente importante, porque esse G7 ele trouxe ao convívio das principais nações do mundo que hoje dominam a economia, princípios modernos de convivência, onde a verdadeiro desenvolvimento está no conhecimento, na produtividade do conhecimento, isso que nós estamos começando a ver, a consumir cada vez mais, tipo inteligência artificial. Então é isto que nós temos que ver. Nós outro dia falamos aqui de um IPO do Elon Musk. Mais coisas como essa vão acontecer. Cada vez as pessoas ficarão mais ricas, mais livres e mais satisfeitas e melhores. Sem essas doutrinações, sem essas bulas, esquerda, direita, comunismo, socialismo, aí eu repetindo como o Lula diz, ele não sabe do que está falando. O homem, o ser humano, o gênero humano é que importa. Vamos cada vez mais seguir nesse caminho que a gente vê desde o princípio. E está muito bem explícito em todas as escrituras sagradas, a começar pelo Gênesis. Perfeito, Ari. E não foi só a frase do Lula, né, declarando nunca ter sido esquerdista, que chamou atenção, não. Ontem no G7, alguns momentos de interação entre os líderes dos países ali representados, a gente pôde observar quem é que tem afinidade com quem é que se relaciona com quem não suporta o outro. Nesse vídeo que nós colocamos, por exemplo, a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, assim que viu um grupo de pessoas ao redor de Lula, ela fez aquela cara característica dela, porque ela é super expressiva, né? E fez questão de passar bem longe, não quis nem chegar perto. Mas também nós tivemos outras interações aqui que chamam a atenção. Pode colocar aqui para mim o vídeo Trump ignora quem? Zelensky. Good morning. Okay. Aí que o Trump nem olhou na cara do Zelensky, né? Ele já deu as costas logo, né? Não sei se a gente consegue projetar. Aí é do Macron. Pode projetar agora o do Macron. Como é que foi o comportamento do Trump com o Macron? Essa foi ótima. Coloca aí.
Olha, se alguém algum dia apertar minha mão desse jeito, eu nunca mais vou querer olhar na cara da pessoa. Pode deixar, não sei se a gente consegue colocar aqui nas laterais, Felipe, olha eu te colocando aqui numa saia justa. Se a gente consegue colocar o Macron e o Trump de um lado e o Trump e o Zelensky de outro, porque enquanto isso o Ari vai fazer o comentário aqui da linguagem corporal, Ari. O Trump usou de forma magistral essa reunião do G7 para consolidar todo um conjunto de posturas que ele vem adotando. O Trump, na verdade, é um político que tenta criar, dentro do quadro atual da política, uma expressão moderna de desassombro, de embates e de soluções rápidas e fora dos padrões gerais que nós estávamos acostumados. Então o Trump, este teatro que o Trump faz, ele faz um teatro, é extremamente interessante a leitura que tem que se fazer. Por que não o Zelensky? Ele recebeu o Zelensky na Casa Branca, teve uma discussão com o Zelensky, depois deu apoio ao Zelensky, e o que o Zelensky continuou? Continuou fazendo uma guerra, estimulando uma guerra, que na verdade quem ganha com esta guerra é toda a Europa. A Europa ganha com esta guerra. Essa guerra da Rússia e Ucrânia ganha com essa guerra. O Zelensky ganha com essa guerra, sim. As oligarquias ucranianas que o Zelensky representa, de certa forma, ganham, porque quanto é desviado do dinheiro que vai para armamento e outras coisas na Ucrânia. Então, o que o Trump quis mostrar ao Zelensky foi mais ou menos o seguinte: eu sei o que você está fazendo, como naquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Em relação ao Macron, na hora que o Macron se apresenta como vamos dizer, o anfitrião do G7, mas joga de forma dúbia entre o interesse da comunidade europeia e contra os interesses americanos, jogando um joguinho do pauzinho de dois bicos, ele mostra ao Zelensky na hora que cumprimenta: eu sei o que você está fazendo, eu sei que você... Porque Trump, foi enfrentar um problema que ninguém queria enfrentar, que era o Irã. O Irã é um problema que assolava o mundo inteiro, combatia em cima de Israel, tentava acabar com o Estado de Israel, mas exportava terrorista para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós temos terrorista de Irã, e nós temos o Irã com o seu Hezbollah, Hamas, os seus financiamentos, patrocinando inclusive certas situações aqui dentro do crime organizado. Então, o Trump está mostrando isso. Bem ou mal, ele tá mostrando a verdade ao mundo. Ou seja, parem com essa história de doutrinas, ideologias que servem apenas para criar discussões estéreis. Vamos trabalhar naquilo que nós precisamos, que é produzir, gerar emprego, desenvolvimento, botar aquilo que as pessoas precisam hoje. Inteligência, dar liberdade aos indivíduos e principalmente o que foi o discurso do G. Vance em Munique, liberdade de expressão, dar liberdade aos homens, seguir um princípio básico da Constituição americana e que também já foi nosso na Constituição de Cadiz, na Constituição do Império. Perfeito, Ari, perfeito. A gente tá gastando muito tempo com besteira, né? É incrível, gente, é incrível. O que o Brasil evoluiu nos quatro últimos anos? É óbvio que não tinha como esperar diferente, porque se trata de Lula, do governo petista, mas a gente não pode perder tempo com essa ideologia woke. Só que ao mesmo tempo a gente precisa continuar lutando. A gente vai falar amanhã sobre o G7, as consequências, mas hoje nosso programa foi super rico, com vários comentaristas, com vários presentes aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Algumas pessoas no chat perguntaram qual é o nome da associação da Celina Lazari. O sobrenome dela é Celina, o nome dela é Celina Lazari. E a associação é a Mátria, tá? Vocês encontram Mátria no Instagram. Eles fazem um trabalho belíssimo de vigilância sobre a mulher no seu lugar e a invasão de competências e de pessoas que se dizem mulheres. Toda informação que você precisa está na mídia? Toda formação que você precisa está na universidade? Se você acha que sim, pare de assistir esse vídeo agora. Não perca seu tempo comigo ou com meus aliados nessa trincheira. Muito provavelmente você é da turma que acha que vivemos numa democracia imperfeita e não numa ditadura. Você, muito provavelmente, se informa pelo Instagram, pelo X ou por sites de fofoca. Eu não quero você aqui. Eu não quero por aqui gente que vota nulo achando que está protestando, mesmo sabendo que a esquerda pode vencer de novo. Eu não quero por aqui quem acredita que há alguma equivalência entre Lula e Jair Bolsonaro. Gente que acredita numa terceira via construída, não nas ruas, mas nos gabinetes de caciques partidários e ministros do Supremo. Você não merece meu tempo e nem o de meus aliados nessa trincheira. Trincheiras existem apenas durante as guerras. E eu, há cerca de 1 ano e meio, resolvi criar um canal
que servisse como esse ponto de encontro, como um bunker, para aqueles que já entenderam há muito tempo a dimensão dessa batalha e que não desistem de lutar pelo Brasil, que querem deixar sim um país melhor para seus filhos e netos, mas ao mesmo tempo já cansaram de ficar apenas reclamando de assistir aos mesmos abusos diariamente. Você que já me acompanha há algum tempo deixou para trás uma massa de analfabetos funcionais e quer agir, mas também sabe que não adianta xingar, ofender ou agredir. Estou aqui para você que sabe que não existem soluções fáceis para problemas complexos e que não se muda um país do dia para a noite e que é preciso ceticismo e fé, resiliência e inteligência. E claro, ninguém faz nada sozinho. Fundei esse canal sobre 3 pilares: informação, formação e mobilização. O primeiro já está pronto. A partir de agora vamos erguer o segundo, com ou sem você. Mas caso você decida participar dessa obra, clique no link que aparece na descrição desse vídeo. Nos veremos em breve.